aula eu estarei falando sobre dilatação volumétrica. Bom, já vimos nas aulas anteriores que ao aquecer o material, as moléculas ficam mais agitadas, a vibração se intensifica. Então o que acontece? Uma molécula fica distante da outra. Esse fenômeno é chamado de dilatação térmica. Dilatação é o aumento, né, ou a contração de um objeto ou uma substância quando há uma variação de temperatura. Caso ocorra em apenas uma dimensão, a gente chama de dilatação linear. Linear significa linha, né? Então, uma dimensão, comprimento. E quando a gente tem uma dilatação que ocorre em duas dimensões, como nas placas, chapas, materiais diversos, a gente chama de dilatação superficial ou dilatação da área. Nós temos um objeto com duas dimensões, comprimento e largura. Bom, para a gente entender bem o que é dilatação volumétrica, que está relacionado com o volume, né, vamos ver aqui que o coeficiente de dilatação usado por todos é o coeficiente de dilatação linear, que está relacionado com uma dimensão só, o alfa. O coeficiente de dilatação linear, cada material existe um valor fixo. E a gente tem uma tabela aqui mostrando alguns coeficientes, como do alumínio, cobre, ferro, vidro e tungstênio. Bom, essa é a letra alfa, primeira letra do alfabeto grego, e aqui nós temos os valores. O que é um coeficiente? É uma constante de proporcionalidade, de proporção, né? O quanto tem de aumentar ou diminuir nas dimensões de um material. Dentre os materiais que estão aqui, aquele que tem maior valor, no caso do alumínio, né, ele vai ter então uma maior dilatação, mantendo outras grandezas constantes, como comprimento, volume, né, e a variação de temperatura. Bom, na verdade, 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, o alumínio tem a possibilidade de aumentar bem mais que os outros materiais dessa tabela. Nessa tabela, o material que dilata menos é o tungstênio, certo? Vamos mostrar então o que é dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é quando você aquece o material ou resfria ele tem todas as suas dimensões alteradas, como comprimento, largura e altura. E para determinar essa dilatação, a gente chama de ΔV, que é a variação do volume, a gente usa essa expressão aqui, volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, é gama, é a terceira letra do alfabeto grego, a letra C, vezes a variação de temperatura. Bom, só lembrando que a tabelinha anterior eu mostrei para vocês, né, é dado o valor do coeficiente de dilatação linear. E na equação da dilatação volumétrica, nós usamos o coeficiente de dilatação volumétrica, que corresponde a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Quando a gente fala em dilatação volumétrica, né, a gente está falando em volume. E o volume representa 3 dimensões. As 3 dimensões são comprimento, largura e altura. Vamos pegar esse cubo, que tem 3 volumes, com o volume inicial. Aquecemos esse cubo. Ao aquecer esse cubo, ele ocorre uma expansão. Todas as dimensões são alteradas. E aí passa a ter um comprimento maior, uma largura maior e uma altura maior. Ou seja, aumentou seu volume, se expandiu. Vamos dar um exemplo matemático de como resolver a dilatação volumétrica.
A dilatação volumétrica é nada mais nada menos que a variação do volume. Então, a diferença entre o volume final e o volume inicial é a dilatação volumétrica. A equação é volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e variação em temperatura. Nesse exemplo, nós temos uma barra de ouro a 20 graus Celsius de temperatura, tem as seguintes dimensões: 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade. Qual será sua dilatação após ser submetida a 50 graus Celsius de temperatura? Considere o coeficiente do ouro, que está considerando como volumétrica, de 15 vezes 10 elevado a menos 6. Colocando os dados. Primeiro, vamos retirar os dados do enunciado. Volume inicial é 1000 centímetros cúbicos. Por quê? São três dimensões: 20 centímetros vezes 10 centímetros vezes 5 centímetros. Isso resulta no volume inicial, 1000 centímetros cúbicos. A variação de temperatura: volume inicial 20, volume final 50. A diferença entre o volume final e o volume inicial: 50 menos 20, 30 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação volumétrico, gama, é 15 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos resolver então utilizando a equação do volume. 1000, volume inicial, coeficiente de dilatação 15 vezes 10 elevado a menos 6, e a temperatura variou em 30. Então a gente vai multiplicar todos os valores sem expoente. 1000 vezes 15 vezes 30. Isso dá 450 mil. Mantenho a base 10 com expoente. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Bom, organizando, para desaparecer com a base 10, o que eu posso fazer? Expoente é negativo, menos 6. Então eu diminuo 6 casas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a vírgula fica antes do 45. Fica 0,45. A gente está usando a unidade de centímetros cúbicos. Então tá aí a resolução do exemplo seguinte. Algumas aplicações. As portas, por exemplo, é um bom exemplo de quando elas começam a ranger. Elas ficam rangendo. Ao abrir a porta, você percebe aquele barulho de rangido, né? Isso ocorre porque a espessura da porta é bem menor que as outras dimensões. Então, ocorre uma dilatação mais nas outras duas dimensões, comprimento e largura. E como a porta se dilata ao aquecer, mas não de maneira uniforme, não dilata mais no extremo e menos no outro extremo. Então ela, como se fosse tivesse empenado. Então, ela não, por causa dessa dilatação não homogênea, ela fica rangendo, pegando no batente da porta. Isso é um exemplo da aplicação, né, da dilatação. Os termômetros, nós temos aí um termômetro, vamos pensar num termômetro comercial que a gente usa no dia a dia. O termômetro é feito de vidro e dentro do vidro nós temos o mercúrio. O que acontece? Quando você coloca o termômetro embaixo do braço, ocorre uma dilatação, ou seja, tanto o vidro como o mercúrio se expande. O mercúrio expande bem mais do que o vidro, então fica visível a expansão do mercúrio. Então a gente vê a dilatação do mercúrio no interior do tubo, do termômetro, e aí a gente avalia a temperatura através da dilatação. O termômetro ele não mede a temperatura, é utilizado para medir a dilatação. Através da dilatação verificamos a temperatura. Em postos de combustíveis ou de combustível, né? O que ocorre? O combustível também se dilata, ele se expande. Quando aquecido, ele se expande, aumenta de tamanho.
E quando resfria, ele se contrai. Nós compramos o combustível pelo seu volume e não pela sua massa. Então, por exemplo, se eu for comprar durante o dia, né, eu vou estar pagando um volume maior. Se eu comprar à noite, eu vou estar comprando um volume menor, está mais frio, ele se contraiu. É mais vantajoso eu comprar o combustível à noite do que durante o dia, que o mesmo litro, né, passa a ter um volume maior por causa da expansão. Bom, caros alunos, se vocês entenderam bem essa aula, tá? Fico muito feliz. Caso não tenham entendido alguma coisa, voltem, pausem, tampem o exercício resolvido, comece a resolver em uma folha à parte, até que vocês realmente entendam. Até uma próxima aula.